Eu quero hoje dar continuidade à série de pregação que começamos há 3 semanas atrás e que a gente conclui na semana que vem. Não é? São 4 semanas nesse mesmo tema, que é o tema Reconstrua Sua Vida, que é o desafio de pensarmos na nossa vida, de avaliarmos a nossa vida e reconfigurar, colocar essa vida num padrão que produza crescimento, que produza frutos, que também traga paz para a nossa vida. E nós temos trabalhado baseados num livro com esse mesmo título, Reconstrua Sua Vida. Né? Um livro muito interessante que eu apresentei aqui e também você pode acompanhar pelo Face da Igreja. Aliás, a gente tem divulgado as mensagens que são filmadas aqui no Facebook da Igreja, Catedral Metodista Petrópolis, ou você pode ir direto no canal do YouTube, que é Catedral Metodista Oficial. Tem 2 canais lá com o nome Catedral Metodista, é o Catedral Metodista Oficial, que tem as pregações mais recentes. E você pode ouvir as 2 outras mensagens que foram nesse mesmo tema, que aí você tem a oportunidade de pegar o conjunto. E hoje nós vamos trabalhar, dentro desse tema, buscando cura para as feridas emocionais. Na primeira semana, nós trabalhamos a necessidade de focar a nossa energia, o nosso tempo, naquilo que a gente efetivamente pode mudar. A gente viu que a gente acaba muitas vezes gastando força em coisas que a gente não pode mudar. E a oração da serenidade, que é a oração que acompanha, por exemplo, grupos como o AA e outros grupos que trabalham o combate aos vícios, é: Senhor, me ajuda a aceitar as coisas que eu não posso mudar, a enfrentar as coisas que eu posso, e discernimento para diferenciar uma da outra. A gente viu, por exemplo, que nós não podemos mudar o passado, nós não podemos mudar os outros, as pessoas, a gente não muda as pessoas, quem muda as pessoas é o Senhor. Nós não podemos mudar o tempo, nós não podemos mudar um monte de coisas, mas há coisas que nós efetivamente podemos mudar, e a principal somos nós mesmos. Ou seja, à medida que a gente gasta energia em mudar a nossa própria vida, o ambiente à nossa volta pode ser modificado. Essa foi a primeira palavra dessa série, está lá, você pode acompanhar. Na segunda, nós trabalhamos a necessidade de a gente se livrar do jogo da culpa. Não é? A necessidade de a gente se livrar do jogo da culpa, porque a culpa sempre pede um sacrifício. Não é? A gente não tem que trabalhar com culpa. Esse sacrifício é nosso. Às vezes, se a gente se sente muito culpado, a gente sacrifica a si mesmo. Se a culpa é dos outros, a gente sacrifica esse outro. Se a culpa é de Deus, a gente acaba rompendo também a relação com Deus. Então, quer dizer, a gente tem que fugir desse jogo de culpa, aceitar responsabilidades, ou seja, admitir responsabilidades que são nossas, e desfrutar da graça que nos oferece a possibilidade de viver como filhos. Isso nós trabalhamos na semana passada. A bênção de ser visto como filho de Deus, de resgatar essa identidade, especialmente no que Paulo trabalha na carta aos Coríntios, que ele diz: a ninguém mais olheis, senão por meio de Cristo. Ou seja, eu sou convidado a olhar para mim mesmo, através do que Cristo vê em mim. Eu sou convidado a olhar para o meu próximo, para o meu irmão, para a pessoa que está perto de mim, percebendo o que Cristo fez e pode fazer por essa vida. Isso me ajuda a trabalhar com mais graça as minhas próprias limitações e as limitações dos outros, percebendo que há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Não é? E isso foi o tema que nós desenvolvemos na segunda mensagem, que está lá também, você pode acompanhar. Hoje, como eu disse, nós vamos trabalhar o tema de buscar cura para as feridas emocionais. E com isso eu não quero trabalhar nenhum receita mágica, porque se tivesse, não é? Seria vendido muito caro, não é verdade? Então eu não tenho um pacote, uma receita de bolo para dividir com você. Mas tenho alguns princípios que ajudam, que nos norteiam. E o texto que a gente vai seguir é Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27.
Eu vou ler alguns versículos, o texto é longo e eu quero te encorajar a ler todos os textos que vamos citar aqui hoje, toda essa saga de Jacó, que pode nos ajudar muito. Diz assim o capítulo 27, versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Assim traze a caça e faze uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. E aí a gente conhece o texto, Jacó segue a orientação da mãe, ela faz uma comida saborosa, Jacó veste a roupa de Esaú, se apresenta para o seu pai já estava cego, e Isaque abençoa a Jacó. A bênção que estava guardada ao filho mais velho, e é uma tradição nessa sociedade patriarcal, onde o filho mais velho recebe a herança mais importante, e os filhos mais novos servem de apoio e sustento para ele. Um conceito de que o primogênito encabeça a herança familiar e os outros são servos dele. E Jacó faz isso. Isaac dá essa bênção. E aí no versículo 30, diz assim: Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque seu pai, chega Esaú seu irmão da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe seu pai e disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi tudo, antes que viesse o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou em profundo amargor, e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura. Agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servo. De trigo, de mosto o apercebi. Que me será dado fazer agora, meu filho? E Isaque abençoa Esaú, mas com aquela bênção de ser subserviente ao seu irmão. E dessa história nasce uma trama de dor, de angústia, porque Esaú passa a desejar a morte de Jacó. E Jacó tem como única alternativa fugir para longe da casa dos seus pais, né, para a terra da sua mãe, e vive como fugitivo. E nós temos uma história, então, de uma dor, de uma ruptura familiar, que traz consequências profundas para toda a história dessa família, mas que, ao mesmo tempo, dá para a gente alguns princípios de como tratar e encarar processos de feridas emocionais. A primeira coisa que, e eu preciso ser direto, porque o tempo não nos permite avançar muito, a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é o fato
de que as feridas emocionais são eventos que alcançam a todas as pessoas. Todas as pessoas. De alguma maneira, todo mundo enfrenta o evento chamado ferida emocional. Porque ninguém nasce num contexto familiar perfeito. Ninguém vive numa sociedade perfeita. Ninguém desfruta de relacionamentos perfeitos. Como eu disse, a nossa vida é gerada em dor. O processo de nascimento já é um processo de ruptura, onde o nosso cenário de vida é mudado drasticamente. Então, eu quero deixar posto aqui que o primeiro passo para vencer um processo de enfermidade emocional é admitir que elas existem. É assumir que elas existem. É não se negar o fato de que nós estamos inseridos em situações e contextos onde que afligem, que afetam, que tocam a nossa vida. Seja o contexto da casa, e invariavelmente as feridas emocionais estão ligadas a pessoas a quem a gente ama. Há feridas emocionais, e uma grande parte delas são geradas no contexto familiar, do pai, da mãe, do irmão mais velho, de uma irmã, de um tio, de um padrasto, de uma madrasta, de uma pessoa próxima. Outras vezes essas feridas são levadas por violências, abusos, distorções de uma sociedade afundada em pecado, desrespeitos. Mas o fato é que, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno e que diz que nós somos nascidos em pecado, o fato é que todos nós, em algum nível, em algum grau, passamos por contingenciamentos emocionais, ou seja, entraves emocionais. E eles só se tornam entraves quando nós não nos apercebemos deles e não assumimos, e não é fácil fazer isso, a condição de gestores da nossa própria emoção. Quando a gente se vê e se percebe vítima de todos esses processos. Ou quando, de repente, uma experiência dolorosa do passado continua me acompanhando, como que uma marca da qual eu não consigo me livrar, como um peso que eu carrego com esforço. Porque eu não consegui fazer a leitura correta, eu não consegui ter, naquele momento da dor, o amparo que eu precisava, o suporte que eu precisava. E uma outra coisa que se deve dizer é que o fato de carregarmos, às vezes, feridas na alma que engessam, que dificultam o nosso caminhar, não nos faz culpados delas. Porque muitas vezes elas são resultado da falta de um contexto que nos ajudasse a isso. Uma criança que sofre a rejeição na infância, ela não tem como lidar com isso. Ela só vai conseguir lidar com isso quando ela for adulta. Né? Às vezes não, às vezes ela mesma elabora um determinado tipo de resposta, de saída, ou seja, não há resposta adequada, não há contexto adequado. Às vezes a gente acha que um contexto harmonicamente adequado vai impedir que alguém sofra, e não é verdade. Eu acho mais fácil e mais produtivo para nós admitir que, de alguma maneira, todos nós passamos por isso. E que nós precisamos cultivar um estilo de vida saudável que nos ajude a lidar com situações como essa. Porque essa situação de dor e de angústias de alma não estão reservadas à infância. Elas podem acontecer em diversos momentos. Aqui nós acabamos de ler um fato em que Esaú vive uma experiência profunda de dor com seu irmão já na vida adulta. Ele, de maneira inconsequente, troca com Jacó lá atrás o direito de primogenitura por conta de um prato de lentilhas, mas naquele momento ele não está negociando a bênção do pai. E agora ele perde isso. Agora ele é fadado a viver como escravo do seu irmão. E ele se tem por traído. E o que ele deseja é a morte do seu irmão. Nós temos uma situação estabelecida. Jacó tem que fugir, Jacó tem que ir embora, correndo do irmão. E Jacó não acompanha a morte do pai.
Jacó não acompanha a morte da mãe. Jacó vai viver numa terra estrangeira, não é? Peregrinar por uma terra estranha e fazer dessa trajetória um escape para esse cenário de dor que ele mesmo arrumou para ele. O capítulo 28 diz que Jacó, cansado da viagem, faz de uma pedra um travesseiro. Não é? Você pode imaginar o tamanho do cansaço, da tristeza, da angústia, não é? Para transformar uma pedra num travesseiro. Tem muita gente dormindo em travesseiro de pedra, porque carrega sobre si um fardo tão grande, que tira e esgota as forças, o vigor, que faz com que muitas vezes o nosso corpo não corresponda ao que é natural para ele, porque nós estamos cansados. Essa sociedade que nós vivemos, acelerada, angustiada, compulsiva, é uma sociedade que também provoca feridas emocionais, porque ela é especialista em gerar demandas que a gente não consegue atender. Em gerar necessidades para as quais a gente não tem resposta. Então, o primeiro princípio, irmãos, é de alguma maneira a gente admitir que existem situações assim. A gente, por conta do ofício, né, acompanha muitas situações de morte, de velório, de perdas, não é? E é impressionante como que a nossa cultura, por exemplo, é uma cultura que lida mal com o luto, que não faz luto direito, não é? Como é comum, às vezes, a gente está numa experiência de morte, de perda, e alguém chega dizendo, não chora não. Como não chora não? A gente devia dizer assim, chora sim, chora mais, fica à vontade para chorar. Né? A gente faz o mesmo com as crianças. Né? Não chora não, tem que chorar, gente. Pode falar com o teu irmão, por favor. Pode chorar, querido, se precisar, pode chorar. Não é? A gente, de alguma maneira, pretensiosamente, quer criar uma imagem de shopping center. Como é que é a imagem de shopping center? É sempre dia, tudo está sempre muito perfumado, as pessoas que nos atendem estão elegantemente compostas, e há uma sensação, a praça de alimentação funciona o dia inteiro, e você não vê o tempo passar. Só que a vida não é assim. A vida é feita de estações diferentes, de chuva, de sol, de calor, de frio, de perda, de dor, de alegria, de conquista, de vitória, de dificuldade, de escassez, de abundância. Essa pretensão de uma vida perenemente estável é uma expectativa infantilizada. De que a gente vai brincar o tempo todo, que a gente vai ter alegria o tempo todo, que vai dar tudo bem o tempo todo, que a vida é uma linha reta, que não oscila. Não é verdade. A vida é dinâmica, e como o bater do coração, ela passa por altos e baixos, ela passa por momentos difíceis, e se nós negarmos esses momentos difíceis, nós acabamos nos induzindo a um processo de enfermidade, de fingir um bem-estar que não é real, e que na hora que a gente não espera, vem pedir a conta. Porque nós precisamos de choro, nós precisamos de quietude, a gente precisa também de celebração, a gente precisa de tempos de reflexão, de silêncio, de repartir. Ou seja, a vida é assim. A gente tem um pedido, né, que sempre no primeiro domingo a gente tenha plantas naturais aqui, para falar da vida, né, que é ministrada através da ceia. E o Ministério do Santuário tem esse cuidado. Desde que a gente chegou aqui, isso é uma marca. Né? A gente não faz isso o mês inteiro, porque custa, mas essa planta linda, viva, que está aqui, dura no máximo até quarta, quinta-feira, sexta-feira, porque ela foi arrancada do contexto de vida dela. Só a planta que é artificial dá conta de ficar bonita o tempo inteiro.
E só uma vida artificial dá conta de ficar bem o tempo inteiro. A vida natural, ela passa por momentos. E a gente precisa se dar conta disso. Então, o primeiro princípio é assumir que essa vida de verdade que eu vivo é uma vida sujeita a alternâncias. E levar isso em consideração. Pastor, mas em que isso me ajuda? Isso me ajuda porque se eu reconheço que estou triste, eu vou procurar alguém para compartilhar. Isso me ajuda porque se eu vejo que alguma coisa me afetou em demasia, eu preciso de apoio. Eu preciso de reforço, eu preciso de ajuda. E é interessante que a gente nasce com esse conceito, mas a gente esquece dele. Uma criança, quando está com medo, ela chora, ela pede ajuda ao pai, à mãe. Eu estou com medo, mãe, não me deixa aqui, eu estou com medo do escuro, eu estou com medo do cachorro, eu estou com medo de andar sozinho. Ela verbaliza, mas nós, sobre o mito da autonomia, a gente fica adulto e acha que vai dar conta de tudo. Enquanto, na verdade, se eu estou com medo, eu devia pedir socorro. Se eu estou frágil, eu devia pedir ajuda. Mas nós carregamos o mito do super-homem e da Mulher Maravilha. O único problema é que a gente não tem visão. Como é que é o nome da visão? De raio-x, nem avião invisível. Tem alguém com avião invisível aí? E graças a Deus não tem ninguém andando de maiô e nem nenhum rapaz andando com aquela roupa esquisita, apertada e com a capa voando. Ou seja, não tem super-homem nem Mulher Maravilha aqui. E talvez exatamente admitir essa nossa humanidade é um espaço de cura e de restauração para nós. Esse é um dos princípios fundantes para nós na dinâmica de uma igreja em discipulado. De uma igreja envolvida em discipulado. É uma igreja que se cuida para além do espaço de culto. Então, querido, o primeiro princípio para uma vida emocional saudável é assumir, admitir as minhas fragilidades. Admitir as minhas fragilidades e pedir ajuda se é necessário. A segunda coisa é perceber a graça de Deus promovendo cura e recebendo a nova identidade que Deus tem para nós. Como é interessante o agir de Deus. Quando Jacó foge e vai para a terra da mãe dele, como ela orienta, ele vai para uma casa, a casa de Labão, onde ele é acolhido como parente e recebe a oportunidade de trabalhar. E rapidamente Jacó se interessa por Raquel, que é a filha mais nova de Labão. E promete a Labão que trabalharia 7 anos para ele de graça, como forma de pagamento do dote, que era comum por Raquel. E ele trabalha os 7 anos, e na festa, de manhã, ele descobre que Labão tinha dado para ele Lia. E nessa sociedade que não é monogâmica, não é? Ele diz assim, não, você acha, como é que é? Você acha que você vai levar a filha mais nova? Aqui não é assim, aqui casa o mais velha primeiro. Né? Se eu dou a mais nova, como é que eu vou fazer com a filha mais velha que fica? Então você vai ter que levar a Lia primeiro. E aí, Jacó tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E é 14 anos trabalhando por um amor. E depois que passam os 14 anos, Jacó e Labão resolve estabelecer um salário para Jacó. Porque já não tinha mais, ele já tinha o que ele queria e não ia trabalhar mais de graça. Depois de 14 anos, então, Labão estabelece que o salário de Jacó seriam as ovelhas malhadas, as ovelhas marcadas, que, digamos assim, eram os genes recessivos. E toda hora que Deus abençoava Jacó, Labão mudava de salário, mudava a forma. Quer dizer, é interessante que, antes disso,
quando Jacó está fugindo e ele dorme no travesseiro de pedra, Deus dá uma visão para ele. Está no capítulo 28, a partir do versículo 10. Deus diz para Jacó assim: Jacó, eu estou perto de você. Eu estou contigo, Jacó, para te abençoar. E não é porque Deus estava legitimando o que Jacó tinha feito. Era que os planos de Deus independiam da bênção de Isaac. O plano que Deus tinha para Jacó independia de Isaac ter dado aquela bênção ou outra bênção. Deus tinha um propósito com Jacó desde o nascimento. E parece que Jacó percebe isso. Parece que Jacó descobre, discerne isso. Porque quando ele chega na casa de Labão e acha um professor de usurpação, porque Jacó significa usurpador, aquele que toma o lugar do outro. E aí ele encontra em Labão um professor de usurpação. Entendeu? Ou seja, ele foge porque usurpou e encontra em Labão um professor de usurpação. Mas Jacó é convidado a desistir dessa vida de passar os outros para trás. E nisso ele encontra a bênção. Nisso Deus o abençoa, Deus mostra para Jacó nitidamente: Jacó, Labão é usurpador como você era. Olha que coisa louca isso, né? Só porque o menino veio pegado no pé do irmão dele, né? Quando Isaac e Raquel e Rebeca, quando Isaac e Rebeca viram, né? Vai chamar o usurpador, porque ele está querendo tomar o lugar do irmão e nascer. Podia chamar ele de amoroso, não podia? Vocês concordam comigo? O garotinho vem segurando no pé do outro, podia ser amoroso, pegajoso, né? Logo chama o menino de ladrão. E ele cresce ouvindo aquele negócio e acredita naquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com o nome que a gente dá para os filhos. Não é? E com as coisas que a gente diz para os filhos, porque eles tendem a acreditar o que a gente diz a eles. Cuidado com o que você diz aos seus filhos. A gente, durante um tempo, dizia assim: a palavra tem poder. É muito mais do que isso. É porque a tua palavra tem crédito. Você tem crédito diante dos teus filhos. Então, se você diz que ele não vai dar em nada, provavelmente ele não vai dar mesmo, porque você está dizendo. Se você que é pai e mãe diz isso, ele vai acreditar em quem? Entendeu? E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó precisa experimentar na própria pele o que é lidar com uma pessoa usurpadora, para poder desistir de ser usurpador e viver uma vida de dependência de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque infelizmente a gente precisa avançar. Jacó é confrontado por alguém que é mais astuto que ele, para que ele desista da sua astúcia. Nessa vida de saúde, buscar a cura emocional, eu preciso reconhecer as oportunidades que Deus me dá. Às vezes Deus coloca alguém na nossa vida que parece que é alguém que vem bater na nossa ferida. Parece que é alguém que vem tocar o dedo aonde dói. E essa talvez é uma oportunidade de Deus de dizer: desista dessa autopiedade. Desista de ser o centro das atenções. Desista de transferir a responsabilidade da tua saúde para os outros. Se meu pai tivesse sido diferente, se minha mãe tivesse sido diferente, se fulano tivesse sido diferente, se aquela pessoa tivesse me tratado diferente. Não, é você. Você pode decidir romper com isso. Você pode decidir buscar uma vida plena. Buscar uma vida de dependência de Deus. E aí eu caminho para o último, e é claro que isso aqui, como eu disse, não tem a pretensão de ser um pacote de receitas, mas te provocar, para que você se aprofunde nesse tema. Não dá para resolver e falar de um tema tão abrangente desse em 30 minutos. Não dá. É só para pincelar e provocar a gente. O terceiro princípio é que eu preciso me colocar no caminho da cura. E começa por desistir de fugir. Jacó está como fugitivo e Deus mostra para ele que pode abençoá-lo. E ele não precisa fugir, desistir de fugir. Chega um tempo que mesmo sendo abençoado, mesmo sendo próspero na casa de Labão, Jacó decide que tem que voltar para a terra da promessa.
tem que voltar para o lugar que Deus prometeu, tem que voltar para o centro da vontade de Deus. Não dá para viver como fugitivo, não é? Negando a minha realidade, fugindo da minha realidade, como se isso for amenizar a minha dor. Além de admitir que ela existe, procurar ajuda na medida certa, perceber as oportunidades que Deus dá para me tratar, eu preciso conscientemente, objetivamente, desistir de uma vida de fuga. E buscar em Deus. Quais são os caminhos, então, para esse restabelecimento? Eu preciso estar disposto a mudar de nome. É interessante que a gente usa muito esse texto, né? Gênesis 32, quando Jacó resolve romper com a casa de Labão e voltar para encontrar-se com Esaú, para tratar o problema, para resolver o problema dele. Ele tem um lugar que ele chama de Peniel, porque é o lugar onde ele tem um encontro marcante com Deus. E ali diz que Jacó luta com Deus. Jacó luta com Deus, e o anjo do Senhor toca na perna de Jacó, e ele fica marcado, e o nome dele é mudado de Jacó para Israel. Israel é aquele que luta com Deus, é aquele que vê a Deus, aquele que viu a Deus. E é interessante como que essa mudança é marcante. Jacó estava marcado pelo seu nome por ser aquele que era usurpador. E no seu encontro com Deus, ele passa a ser chamado e vinculado pela marca que Deus faz nele. Ou seja, eu preciso buscar uma vida onde as marcas que Deus produz na minha vida sejam mais fortes que as marcas que esse mundo miserável gera na minha própria vida. Amém, irmãos? Porque a nossa tendência é tratar os outros pelos erros deles, pelos problemas deles. Embora há momentos que não tem jeito, a gente vai lidar com as consequências dos nossos erros. Mas nós não precisamos ser marcados pelas nossas deficiências. Nós podemos ser vistos por aquilo que Deus tem de propósito na nossa vida. Nós podemos ser mais marcados por aquilo que Deus sonhou a respeito de nós. Por aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. E para isso eu preciso de um encontro real e transformador com Deus. Onde a marca do encontro com Deus é mais forte que a marca da minha miséria. Se é fato, querido, que eu não vou poder negar a minha miséria, eu preciso de uma marca que seja mais forte do que ela. E eu vejo isso acontecendo, irmãos, permanentemente na vida da igreja. Se eu desse a oportunidade, o Dinho, que trouxe o filho dele aqui, poderia compartilhar conosco um pouco da sua história. E o Dinho, que está aqui, é um exemplo vivo de que a marca que Deus faz é mais forte que as marcas da nossa miséria. E é emocionante ver o carinho dele pelo filho, porque ele olha para o filho e projeta, né, Dinho, essa graça que é mais forte do que a marca da morte. E aqui tem muitos outros que eu poderia citar. Eu mesmo, cada um de nós, que não negamos as nossas histórias. Não tem como apagar a nossa história, irmãos. Não tem como apagar a nossa história. Não existe amnésia espiritual. Nós não vamos apagar a nossa história, nós não vamos apagar o nosso passado, não é isso. Mas nós vamos ser impactados e marcados pela marca de Deus, que é mais forte do que toda a marca que o passado tenha gerado em nós. O problema é que enquanto a gente ainda é Jacó, a gente vive condicionado pela dor, pela ferida, pela enfermidade. Quando a gente se torna Israel, nós somos marcados pela presença de Deus na nossa vida. E me permita mais 5 minutos para concluir. Jacó, que agora é Israel, atravessa o val do Jaboque, cheio de medo. Porque não adianta agora também a gente idealizar Jacó. Dizer assim, não, faça como Jacó. Ele está tremendo na base de encontrar Esaú. Ele põe o gado. Primeiro ele manda o gado. Ele põe o gado. Depois ele manda as mulheres e as crianças. Para chegar até Esaú antes dele. Corajoso o moço, né?
Ele já está marcado por Deus, mas ele ainda é homem. Ele ainda se sente frágil, é isso. Deus vai te marcar e você não vai virar super-homem, porque esse negócio de capa não combina muito com Deus. Negócio de máscara não combina muito com Deus. Entendeu? Ele ainda é homem, ele não tem problema com isso. Ele manda as mulheres, ele manda os animais, ele manda as crianças. E depois Esaú diz assim: o que é isso, Jacó? Não é? Por que você não veio logo? Deus já tinha abrandado o coração de Esaú. Ele atravessa o val de Jaboque, eles se perdoam mutuamente. E o que é muito rico para mim, está no capítulo 33. No capítulo 33, versículo 18, para a gente terminar. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e o chamou Deus de Israel. Mas, na verdade, não é esse o texto que eu queria ler, não. Na verdade, do versículo 33, nos versículos anteriores, né? Sim, versículo 16. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Depois da restauração, cada um seguiu sua vida. Esaú queria convencer Jacó a morar junto com ele. Mas agora Jacó disse assim: não, Esaú, estamos resolvidos, vamos cada um para o nosso canto. E cada um segue a sua vida. Sabe o que há de belo nisso? O processo de saúde emocional e de restauração que Deus quer fazer na nossa vida não nos necessariamente levará àquele estágio primeiro, onde os dois irmãozinhos brincam no campo juntos. Não é isso. O que é diferencial na nossa vida com Deus e numa vida de saúde emocional é que cada um pode seguir sua vida. Cada um pode seguir sua vida. Sem peso. Sem peso. Nós não seremos íntimos de todos que estão aqui. Nós não seremos talvez os mais amigos entre nós. Mas nós teremos paz para cada um seguir a sua vida. Cada um seguir a sua vida. Sem atribuir a outro a culpa ou a responsabilidade por algo que é seu. O desejo de Deus, queridos, é que a gente tenha a capacidade de admitir os nossos problemas, de reconhecer as oportunidades que Ele nos dá de cura, de prosseguir num caminho de cura, que pode levar um tempo longo. Olha Jacó. Jacó só para conquistar Raquel foram 14 anos. Mas ele não desistiu de uma vida saudável. Eu quero te encorajar a não desistir da vida plena que Deus conquistou para você. E eu quero te convidar a colocar-se em pé para nós orarmos. Já vou pedir ao Ministério do Santuário que se coloque aqui conosco, por favor. E eu queria que nesse momento que nós nos preparamos para receber a ceia do Senhor, que você esteja colocando a sua vida diante de Deus. Na semana que vem nós vamos trabalhar sobre cultivar uma atitude positiva. Então eu quero desafiar você a estar aqui conosco na semana que vem, quando nós vamos fechar essa série de pregações. Mas hoje eu quero te convidar a aceitar com coragem o desafio de viver uma vida plena. Feche seus olhos. Quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração.
Coloque a mão no teu coração. Senhor, Tu és o Deus da vida. O Deus que nos conhece pelo nome, que sabe da nossa história, que sabe, Senhor, das nossas necessidades, que nos conhece intimamente e profundamente. Nessa manhã nós queremos clamar a presença do Senhor na nossa vida. Queremos clamar o Teu bálsamo, a Tua cura. Queremos clamar, Senhor, que o Senhor nos ajude a desistir de uma vida idealizada e assumir a verdade a respeito de nós. E perceber que o Senhor está perto, que o Senhor está próximo, que o Senhor é Deus pronto a restaurar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não queremos ser aqui responsáveis com a ferida de ninguém. Mas nós queremos sim reafirmar que o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que faz de novo, o Senhor é Deus que muda o nosso nome, que muda a nossa história. Oh Pai, em nome de Jesus, traz cura ao Teu povo nessa manhã. Dá-nos a graça de reestruturar a nossa vida, não em torno de uma ferida emocional, não em torno de um desacerto, de um erro do passado, não, ó Deus, em torno de uma ofensa do passado. Ó Deus, que nós sejamos aptos a dar e liberar perdão, a pedir e liberar perdão, a seguir em frente, a passar pelo Val de Jaboque e enfrentar as nossas feridas com fé, com ousadia, com coragem que vem da parte do Senhor, para que possamos seguir nossa vida em paz, Senhor. Pai, consagra, Pai, as dádivas do pão e do vinho, para que à medida que comermos e bebermos, nós possamos entender que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, ó Pai. E que o Teu nome é Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, que em Jesus há vida plena para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a discernir isso, a perceber isso e através da participação no Teu corpo e sangue, vivermos uma vida curada e restaurada, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Quando nós comemos do corpo de Cristo e bebemos do cálice da salvação, nós anunciamos pela fé que não é necessário que a vida seja sacrificada novamente. O sacrifício de Jesus é único e suficiente por nós.